Como eu disse no último vídeo, eu gosto muito de dar minha opinião onde ela não é chamada. E pronto, como no último vídeo a gente teve 3 likes no vídeo, quando eu tô gravando agora, vamos estar fazendo um novo vídeo, porque claramente muita gente gostou da minha opinião. Pronto, a gente vai estar lendo histórias do Reddit, jogando Minecraft, pronto, e depois dando a minha opinião sobre elas. Então bora lá. A primeira, o título é: Eu sou babaca por não querer dividir meu bolo. Eu sou um homem de 21 anos. Na quinta-feira, minha mãe, uma mulher de 48 anos, trouxe o novo namorado dela aqui pra casa. E calhou de eu ter pedido uma pizza naquele dia. Eles comeram minha pizza e eu fiquei chateado com aquilo, mas relevei. No sábado e no domingo, ele trouxe os filhos dele aqui pra casa e pediram açaí nos 2 dias. E pra não dizer que não me ofereceram, uma das crianças ofereceu pra mim sim, o próprio açaí, que já estava comido. Hoje eu comprei um bolo e já deixei claro que ninguém além de mim vai comer ele. Agora eu estou sendo chamado de mesquinho e egoísta. Minha mãe ainda tentou justificar ninguém ter me oferecido açaí, dizendo que foram comprados com o dinheiro das crianças, pois agora eu tenho a minha justificativa para não ficar dividindo nada com gente vagabunda. Talvez eu esteja sendo infantil. Mas com comida não se brinca, e eu não vou com a cara daquele cara, e nem gosto de crianças. Tá, então, no fundo a pergunta, né, é se ele tá sendo babaca ou não, né? Cara, eu acho que tu tá. Não acho que tu tá sendo babaca. Não acho que tu esteja sendo babaca. Eu acho que no fundo quem tá sendo babaca é tua mãe. E ainda mais o cara, né? O namorado dela, meu irmão. Eles comerem a tua pizza, sem nem falar contigo. Quer dizer, é mais a tua mãe, né? Porque talvez o namorado nem sabia que a pizza era tua, né? Eu acho isso surreal, tá ligado? Eu acho isso mesmo surreal. Tudo bem dividir as coisas, eu sou completamente a favor de dividir as coisas, né? Só que tu compra pizza, eles comem tua pizza. Compram açaí, não dividem contigo, claro. Mas eu acho que tá todo mundo no seu direito. Eu acho que eles estão no direito de não dividir açaí contigo. Mas também tu tá completamente no direito de comprar um bolo e não querer dividir com ninguém. Porque senão tu simplesmente não compra o bolo. E aí? Pronto, aí fica muito chato, né? Que aí tu não compra bolo porque se tu comprar eles vão comer. Aí depois tu não compra. Aí depois tu espera eles comprarem alguma coisa e tu come coisa deles. Aí tu vai ser. Não, acho que não tem como ganhar aí, não. Aí só é complicado. É continuar fazendo o que tá fazendo, tá ligado? Tipo, não, meu bolo, ninguém vai comer o meu bolo, tô no meu direito. Eu concordo contigo, cara. Concordo 100% contigo. Boa sorte aí. Então bora pra próxima história. E bora continuar na vibe de famílias. O título é: Sou babaca por me abster completamente da minha irmã mimada. Minha mãe, mulher de 47 anos, é diarista e babá. E sempre deu sangue para dar tudo para minha irmã, mulher de 19 anos, e eu, homem de 26 anos. Porém, eu percebi muito cedo que isso não era saudável para minha mãe, que se matava de trabalhar e se enrolava em dívidas. Inclusive, hoje eu tenho uma aversão completa a me endividar. Quase não consegui entrar em um financiamento para minha casa. Minha irmã, 7 anos mais nova, já não percebeu isso, ou simplesmente não se importava. E não se importa até hoje, e cresceu extremamente mimada. Hoje ela tem 19. Trabalha na prefeitura com o emprego dado por vereador, porque minha mãe foi correr atrás do emprego para ela. Não faz faculdade, tem um curso técnico de estética, ama torrar o dinheiro todo, comprinhas, e tem um canal que é pura vergonha alheia no TikTok. Começou a namorar um carinha há 1 ano, e decidiram que vão se casar no fim do ano, com a festa em boa parte bancada por quem? Adivinhou? Minha mãe. Infelizmente, essa é só a ponta do iceberg. Minha mãe ganha relativamente bem, só que trabalha muito e gasta muito também. Então eu incentivei, quase obriguei, minha mãe a guardar dinheiro por emergências e para ela comprar a casa própria em alguns anos. Só que nessa loucura de inventar casamento, o que surgiu como ideia? Um apartamento para minha irmãzinha. Então minha mãe tirou todo o dinheiro que tinha guardado, cerca de 13 mil. Meu pai fez um empréstimo de 10 mil, comigo, porém todo mundo achava que era com o banco, para evitar parecer que o nome dele estava disponível para mais empréstimos. Isso tudo para dar de entrada em um apartamento para minha irmã. Depois eu ainda descobri que minha mãe pegou mais dinheiro emprestado com uma das mulheres que trabalha para pagar a documentação, que supostamente minha irmã deveria ter pagado. E minha irmã, o que tem feito por esse casamento? Comprou um cachorro caro e tá com papo de comprar um carro, além de não parar com as comprinhas. Eu tenho uma vida bem estável, tenho um ótimo emprego como desenvolvedor e ganho até bem. Financiei minha casa e acabei de voltar de uma viagem para o Japão. Sou casado há 6 anos e casei bem cedo também, pouco mais velho que ela. Porém, quando casei eu já tinha emprego relativamente estável. Fazia faculdade com bolsa de 100%, além de pegar freelancers para completar a renda. Nunca nada pedi para os meus pais, desde que arrumei meu primeiro emprego.
Muito pelo contrário, virei meio que um alicerce para eles. Vejo essa situação dela e tudo que eu faço é observar de longe e conversar com meus pais. Eles não ouvem nem metade dos conselhos. Eles não sabem quanto ganho e nem quanto de dinheiro tenho guardado. Acho que se soubessem, provavelmente ficariam diferentes comigo, como se eu tivesse obrigação de ajudar só porque eu construí meu próprio patrimônio e minha irmã não. Às vezes eu me sinto meio mal pela minha mãe e queria dar mais ajuda financeira, mas eu sei que mais dinheiro não resolve o problema. Além disso, já tentei aconselhar minha irmã diversas vezes sobre fazer uma faculdade e gerenciar melhor o dinheiro. Comprei um curso de finanças que ela nunca assistiu, mas nossa relação é péssima e acho que ela descarta tudo que eu digo. Sou o babaca? PS. Eu acho que o casamento dela acaba em menos de um ano. Ou vai ficar aquele casamento merda que não termina porque já casou mesmo. Então, eu acho que isso é muito simples. Quer dizer, não é nada muito simples, mas a resposta de tu é babaca é muito simples. Tu não é o babaca, tá? Tu não é babaca mesmo. O problema é que o problema é muito maior do que o que aparenta, do que o que aparece. Ou seja, a tua mãe e o teu pai é que são o problema, não é a tua irmã. Por exemplo, no teu caso, tu conseguiu entender que tu tava sendo mimado e pronto, e saiu dessa situação, entendeu? A tua irmã não teve não descobriu isso, não teve a cabeça pra isso. Ou seja, mas o problema é a criação, o problema é os teus pais. Tu poderia estar como a tua irmã. Tu não tá, pronto, beleza, porque tu tem uma cabeça melhor que a tua irmã. Mas talvez não, a tua irmã não tem essa cabeça. E ela sempre foi criada assim. Então quem fez esse monstro foi os teus pais. Eu acho que tu concorda com isso. E eles não são coitados. Eu acho que, no fundo, quem é coitada, entre aspas, é tua irmã, tá ligado? Ou seja, eu não tô dizendo que as ações dela são negativas. As ações dela são horríveis. São tipo mesmo da raiva de ler, da raiva de escutar. Só que ela só age assim porque ela não viveu outra vida. Ela não sabe, ela só acha que tá certa. Tá entendendo? Ela não tem pensamento crítico suficiente pra chegar lá, entendeu? Então, cabe aos teus pais darem uma boa criação pra ela, desde pequenos. Entendeu? Ou seja, trabalhar mais para dar mais pro teu filho, obviamente que isso aparenta ser positivo. Só que eu não considero isso positivo. Eu considero isso muito negativo. Eu acho que os teus filhos têm que entender o que é o mundo. E tem certas pessoas, como tu, que aprende. Por si só, consegue separar o que os pais fazem e consegue aprender. Só que a tua irmã não. Tinha que ser os teus pais que tinham que ter colocado uma boa criação pra ela, entendeu? Ela tinha que ter adversidades. Não é comprar um apartamento pra tua irmã. Por exemplo, cara, eu provavelmente negaria se meus pais quisessem comprar um apartamento pra mim e estivessem passando dificuldades ou pronto. Mas, cara, se eu não tivesse essa noção, eu iria aceitar e iria agradecer pros meus pais. Provavelmente ela também, talvez nem agradece assim tanto, né? Quer dizer, agradece, mas nem fica assim tão grata. Sendo que ela tá comprando. Não, mas é isso, ela tá querendo comprar um cachorro, um carro e tudo. Mostra só que ela não tem mesmo noção, entendeu? Cara, é complicado. Eu não acho que os teus pais sejam pobres coitados, porque eles fizeram isso, entendeu? Eles que fizeram isso. Eles que tiveram a filha, eles que tiveram o filho. E pronto, e eles que optaram por cuidar assim dos filhos, entendeu? Por educar assim os filhos. Pronto, erraram bastante e agora a filha é uma mimada tremenda, que os pais agora mimam ainda mais. Mas é isso, eu acho que o problema é deles, né? A culpa é deles, e eles parecem que gostam de fazer o que eles estão fazendo, tá ligado? Então, pronto, é isso. Resumindo, tu não é o babaca, a tua irmã é bastante a babaca, mas a culpa da tua irmã ser a babaca é dos teus pais. E eu acho que é eles que têm que resolver isso. Por mais que tu possa tentar ajudar, eu acho que não vai adiantar muito, cara. Por mais triste que seja. Então, sinceramente, boa sorte. Essa aqui, pelo título, parece que vai ser... Promete. Então, o título é: Sou babaca por ter deixado minha prima careca. Eu convivia com parentes, primos da mesma idade mais ou menos. Continham um mau hábito absurdo de usar minhas coisas sem pedir e roubar coisas como roupa, perfume, desodorante, dinheiro, qualquer coisa gostosa minha que ficasse dando sopa. Minha mãe naquela época trabalhava muito, mas muito mesmo. Ela voltava pra casa de 15 em 15 dias. Aquele modelo
Minha mãe naquela época trabalhava muito, mas muito mesmo. Ela voltava para casa de 15 em 15 dias. Aquele modelo galera da Baixada indo trabalhar na cidade, sabe? Tinha que me sustentar e sustentar meus primos e a avó na minha época. Minha mãe naquela época trabalhava muito, mas muito mesmo. Ela voltava para casa de 15 em 15 dias. Aquele modelo galera da Baixada indo trabalhar na cidade, sabe? Tinha que me sustentar e sustentar meus primos e a avó na época. Minhas tias largaram eles para minha avó. Minhas tias largaram eles para minha avó criar e sobrou para minha mãe. Um certo dia, roubaram R$ 600 da minha mãe. Nossa. Naquela época o salário era 1.100. Imagina o desespero. Isso me deixou muito frustrado e com raiva, e eu sabia quem tinha roubado, mas era aquilo. Eu era adolescente, não ia conseguir recuperar esse dinheiro, e aquela situação merda que só vai gerar conflitos e fazer minha mãe e vó passarem mal. Eu tinha um pouco de dinheiro que eu vinha guardando em um cofre, estilo botijão de gás pequeno. Passei algumas semanas pensando no que eu poderia fazer para realmente atingir algum deles de maneira significativa. Quem eu tinha mais raiva era da minha prima, que era a pior pessoa dentro de casa e já tinha até batido na nossa avó. Pensei em começar com ela. Quem eu tinha mais raiva era da minha prima, que era a pior pessoa dentro de casa e já tinha até batido na nossa avó. Pensei em começar por ela, que tinha mania de roubar tudo, mas como eu ia fazer isso? Quebrei o cofre, comprei um shampoo da marca Kerastase, precisei Quebrei o cofre. Comprei um shampoo da marca Kerastase. Precisei juntar um pouco mais, na verdade, porque ele era bem caro. Sei que é uma marca profissional, porque essa minha prima gostava muito de cabelo na época que e sabia que ela queria muito ter algo do tipo. Fingi que usava, até usei 2 vezes, mas retirei todo o produto de dentro, deixei bem pouquinho e coloquei aqueles produtos que tiram pelo, que normalmente mulher usa para tirar buço, que a minha avó usava inclusive e tinha que deixar só um pouquinho, senão queimava tudo. Eu coloquei uns 70% do produto dentro desse shampoo. Tive que comprar vários desses cremes que pareciam pomada Vick em textura. Eu consegui a embalagem do condicionador com uma amiga, totalmente vazio, que fiz basicamente o mesmo, colocando um pouco do shampoo para disfarçar. Eu consegui a embalagem do condicionador com uma amiga, totalmente vazio, que fiz basicamente o mesmo, colocando um pouco de shampoo para disfarçar o cheiro. Esses cremes derretem o cabelo muito rápido. Meus primos não usavam shampoo, só sabonete. Ela estava com o shampoo acabando e eu sabia. Então eu só passei a ficar mais tempo fora de casa e tinha contado para ela que eu comprei, que precisava deixar 5 minutos do cabelo, mas que ardia um pouco, mas ficava muito bom. Ela pediu para usar e eu disse que não. Se ela quisesse, que comprasse um. Deixei ela sem graça e ela ficava com muito mais motivação quando recebia um não como resposta. Só passei a sair mais vezes de casa e foi só aguardar até ela usar. Resultado: ela ficou careca, parecendo um Maicon do Eu, a Patroa, e as crianças com trancinha. Mas com um pouco mais de cabelo, na época eu tinha. Resultado: ela ficou careca, parecendo um Maicon do Eu, a Patroa e as crianças com trancinha, mas com um pouco mais de cabelo. Na época eu tinha 16 anos, ela tinha 19. Ela passou vários meses sem sair de casa. Precisou usar peruca por bastante tempo até o cabelo ficar na altura do ombro. Lembrei disso do nada. Tem anos. Mas a minha prima nunca mais roubou nada mais depois disso. Já sobre os meus primos, tudo quanto era comida, nunca dava para saber se tinha laxante ou não. Usava normalmente o laxante chamado 46. Colocava uns 6 comprimidos dependendo da fatia do empadão ou bolo que ficava na geladeira. Às vezes eu aparecia comendo uma parte que eu já tinha separado sem laxante. Eu usava um moedor de café para deixar tudo o comprimido em pó bem fino e misturava na parte do catupiry do empadão ou no chantilly do bolo. Na época tudo isso aí deu a falar. Me chamaram de maluco, psicopata e tudo quanto era coisa. Meu irmão, mas nossa, tu é um vilão, cara. Criei uma conta no banco da Caixa Econômica para minha mãe na época. Ela não foi mais roubada e deixou de 2 anos eles saíram de casa. Depois de 2 anos eles saíram de casa. Ela foi morar com o pai e eles dois foram morar com a mãe. E depois de alguns anos, quando eu tinha 20, simplesmente apareceram dizendo que iriam morar aqui. Botei todo mundo pra fora depois de uma briga absurda. Tiveram que chamar a polícia pra resolver. Mas no final, resolveram. E nunca mais incomodaram minha mãe ou minha avó, que são meus únicos familiares.
Contei essa história pra minha namorada, ela achou bem feito, mas depois disse que eu exagerei muito na minha adolescência fazendo isso. Esses acontecimentos do shampoo e laxante aconteceram em exatos 12 anos atrás. Exatos 12 anos atrás. Na sua opinião, sou babaca por ter deixado minha prima careca e meus primos e ela com diarreia 2 a 3 vezes por mês durante um tempo? Cara, pra ser honesto, né? No início da história, parecia bastante que tu era o babaca e tu tava só exagerando. Mas depois, com a evolução da história, que elas roubavam tua mãe. Não, eu pensava no início, né, que tu tava fazendo mais coisas, né? Que não iam resolver nada. Por exemplo, a questão do shampoo parecia que não iria resolver nada. Mas depois que eu pensei mais, né? Tu ensinou consequências pra elas, entendeu? Sendo que não tinha ninguém educando elas, as tuas primas e primos, acabou por tu educar de uma forma diferente, claro, mas mostrando que ações têm consequências. Eu acho que foi bastante bom. Mesmo para os teus primos mesmo. Eu acho que eles provavelmente cresceram com isso. Claramente também não, né? Porque futuramente eles quiseram simplesmente ir morar na tua casa e tu depois expulsou, né? Com toda a razão. Concordo 100% com o que tu fez. Mas, cara, eu acho que tá ótimo, pô. Tu ensinou... Não, e por exemplo, não foi tu que fez ela ficar careca. Não foi tu que fez eles terem diarreia. Foram eles próprios. Por quê? Porque eles fizeram algo que não deveriam. Ou seja, tu não chegou lá e colocou o laxante ou laxante na boca deles, tá ligado? Tu colocou na tua comida. E se eles comerem, roubarem a tua comida, certo? Eles ficavam com diarreia. Mas, por exemplo, eu não sei como que é a dinâmica da casa de vocês, tá ligado? Por exemplo, normalmente, né? Possivelmente, não sei, vocês dividem comida. Por exemplo, eu posso fazer uma comida e tal, e se alguém que mora comigo quiser comer, pode ir lá comer à vontade. Só que, se essa não for a dinâmica de vocês, né? Claramente, pronto, se estiverem roubando a comida, aí sim, eu acho que tu tá completamente no motivo. E não, e a questão do shampoo também, ela perguntou se podia usar. Tu disse que não, ela foi usar, e aí, mesma coisa, cara, ficou careca. Foda-se. Bem feito, tá ligado? É, Pronto, eu concordo. Quer dizer, não é que eu concorde, eu não acho que tu deveria fazer isso, né? Só que eu acho que era a única forma de. Pronto, ainda por cima com a situação que tava, roubando a tua mãe, tu devia estar putaço. E era uma forma de parar de fazer essas coisas, cara. Eu acho que tu tá ótimo. Foi bom, tu pensou, o que que eu faço pra resolver meus problemas? E tu resolveu os teus problemas. Sendo que discussão não iria resolver nada, né? Só iria ser pior pra casa. Pronto, tu tomou, tipo, o lado de vilão, né? Que, cara, foi. Não, realmente, cada vez que eu penso, eu acho que tu só fez melhor mesmo. Que tu foi o vilão da situação, mas tu fez o que era bom pra tua avó e pra tua mãe, e o que era necessário, tá ligado? Não, parabéns. Parabéns mesmo. E agora eu não preciso desejar boa sorte, né? Que já foi resolvido há muito tempo. Mas não, cara, tu não foi babaca, não. Então, bora pra próxima história. O título é: Eu sou babaca por não querer almoçar com minha mãe no Dia das Mães. Eu, homem de 24 anos. Minha mãe, mulher de 53 anos. Eu e minha mãe tivemos muitos altos e baixos em nosso relacionamento, mas nos últimos anos estamos bem na maioria dos assuntos, menos quando envolve o marido dela. Quando eles começaram a namorar cerca de 10 anos atrás, eu gostava do cara, achava ele legal e engraçado e no geral fazia bem pra minha mãe, depois do divórcio com meu pai. Mas alguns anos atrás, ele teve uma recaída com o uso de drogas que ele usava e acabou batendo na minha mãe. Aquilo pra mim foi imperdoável. Tentei de tudo para que minha mãe se separasse dele, mas ela sempre vem com o argumento de que ele é uma pessoa boa e tudo mais. Desde então, não falo com ele por motivos óbvios, e fico com receio sempre que minha mãe está com ele. Ontem perguntei para minha mãe o que ela gostaria de fazer pro Dia das Mães, e ela me disse que iria para a casa da sogra dela junto com o marido, e me convidou para ir mesmo sabendo desses problemas que tenho com ele, apesar de gostar da família dele. Brigamos por isso e ela ficou irritada falando que eu tenho que superar. Falei pra ela que não iria e caso ela queira que façamos algo, que seja pela manhã ou à noite, mas que não iria almoçar na mesma mesa que aquele traste. Sou babaca por isso? Então, cara, no fundo, né, eu acho que isso aqui é bastante pessoal e privado, eu não tenho assim é, tanta história, né? Tanto background da tua vida. Mas eu acho, no fundo, cara, que possivelmente tu tá sendo babaca, entendeu? Por exemplo, é o dia das mães, certo? Ou seja, é o dia da tua mãe. Tu sabe que ela ama o marido dela, ok? Ela, obviamente também não, mas existe a possibilidade dela querer passar o dia pronto com o marido dela. Eu acho que tu poderia fazer o sacrifício de, no dia das mães,
passar lá o almoço ou o jantar, não sei o que que é, na casa da sogra dela, cara. E ainda por cima tu disse aqui que tu gosta da família dele. Ou seja, se tu gosta da família dele, é exclusivamente por causa dele que tu não vai. Mas eu não acho que. Porra, mas eu acho que tu pode. Um dia no ano que a tua mãe pediu. Cara, 1 ou 2 dias no ano, no aniversário dela também, presumo eu. Cara, ficar no mesmo ambiente que ele. Tu pode não concordar com a tua mãe, com o marido, com a pessoa que a tua mãe escolheu. Só que eu acho que tu deveria, cara, aceitar. Nem é aceitar, é tipo uma bandeira branca temporária, entendeu? Cara, eu acho que é totalmente. Eu acho que tu deveria fazer isso, sim. Eu deveria fazer isso. Por mais que eu também entenda o teu lado, entendeu? E é isso, eu não tô na tua pele, eu não sei realmente o que tu viveu, né? Eu não sei como que é a situação. E, atenção, eu sou completamente contra o que tu disse que ele fez, tá ligado? 100% contra, cara. Só que pronto, eu pelo menos iria. Eu não iria deixar de ficar o Dia das Mães com a minha mãe por causa disso. E pronto, é o que eu acho. Então, bora lá pra próxima história. O título é: Sou babaca por não ter ido no aniversário do meu pai? Oi, pessoas. Eu sou uma mulher de 22 anos, sou casada, homem de 23 anos, e meus pais são uma mulher de 52 anos e um homem de 57 anos. Meu pai fez aniversário na semana passada, no dia 27, e eu, junto com a minha mãe e minha irmã, nos juntamos para comprar um bolo e minha mãe fez uma comida que ele gosta. Reunimos alguns familiares para comemorar antes de ele ir trabalhar à noite. Tudo foi bem, comemos, rimos e ele foi para o serviço. No meio da semana, ele nos chamou para outra comemoração de aniversário dele, no campo em que ele participa, e também para o domingo, quando comemoraria com um amigo em um espaço com piscina. Nesse final de semana, comecei a sentir uma dor insuportável no meu siso esquerdo. Com muita dor, cheguei a chorar e meu marido ficou ao meu lado e me recomendou não ir ao jogo por causa disso. Então, não fomos e pedi desculpa ao meu pai, mas ele não respondeu. No domingo, meu rosto inchou e a dor piorou muito. Mesmo assim, me arrumei para ir, pensando que talvez melhorasse, mas não melhorou. Meu marido novamente me aconselhou a não irmos, por causa da dor e do desconforto, e também porque eu não conseguiria comer direito, já que era um churrasco. Então, mais uma vez, não fui. Mandei mensagem de desculpas para ele, expliquei os motivos e ele respondeu que não ficaria chateado e que, se eu estava com dor, era melhor não ir. Na segunda-feira, fui levar um estilete para minha mãe. Eu já estava melhor, mas ainda com um pouco de dor. E ele quase não falou comigo. Minha mãe disse que ele ficou chateado por eu não ter ido, já que minha irmã também estava com dor de dente, algo relacionado ao canal, e foi mesmo assim, enquanto eu não fui. Agora não sei, fui babaca por priorizar minha dor em vez de ir ao aniversário dele? Então, eu não acho que tu tenha sido babaca, tá? Não acho mesmo. Por quê? Porque o aniversário principal, tu foi, tá? Por mais que eu também odeio quem desmarca coisas. Não gosto mesmo. Eu acho que é das coisas da vida que eu mais odeio. Pronto, eu gosto que quando que as pessoas tenham palavra, dizem que vão para um lugar e vão, né? Pronto. Mas tu claramente tinha uma justificação. Tinha uma justificativa, que é a tua dor. A tua irmã pode ter tido uma dor maior, menor ou igual a tua, não interessa. Cara, o que interessa é a forma que tu se sente com a dor. Se tu não acha que tu é capaz de ir por causa dessa dor, eu acho que tu não deveria ir e o teu pai deveria entender. Se ele pensa que tu tá mentindo, ou se ele pensa que, sei lá o quê, que tá dando uma desculpa, cara, aí já é com ele, entendeu? Aí eu acho também que ele deveria falar contigo sobre isso, entendeu? Eu não. Gente que fica moando assim, não fala e tal, eu acho meio esquisito. Até porque tu deu um bom motivo, entendeu? Ele pode ficar triste, claro, faz todo sentido. Só que ficar puto com isso, sem falar nada contigo, eu acho meio esquisito, entendeu? Mas eu também acho, tá? Que se a dor não fosse mega intensa, tu deveria ir, sim. Agora já é contigo, né? Tu é que sabe como é que foi a dor. Mas eu acho que se a dor não fosse uma dor muito intensa e dava pra ir, eu acho que tu deveria ter ido. Porque pronto, é uma vez no ano, entendeu? Só que ao mesmo tempo tu já tinha ido pro aniversário principal, né? Que vocês organizaram. Então eu entendo. Eu acho que no fundo então tu não foi babaca, entendeu? Pronto, no fundo é tu que sabe a tua dor, né? Se tu acha que a tua dor incapacita tu sair de casa e ir pro aniversário, eu acho que tu tá no teu direito, entendeu? E teu pai deveria entender. E pronto, essa é a minha opinião. O título da próxima aqui é: Sou babaca por não emprestar dinheiro pra minha tia? Sou um homem de 16 anos. Estou trabalhando na empresa do meu tio e ganhando uma grana boa.
Acontece que essa informação chegou na minha avó e acabou chegando na minha tia, que já tem histórico de apostas e Little Tiger. Até que em um dia ela me pediu R$ 20 emprestado, com aquela história que a situação não tá fácil, que vai me pagar na semana que vem, e eu, como uma ótima pessoa, otário, emprestei. Acontece que já se passou um mês e nada dela me pagar. E hoje ela veio me mandar mensagem dizendo que estava com saudades, mas no final o papo acabou sendo do mesmo, de novo pedindo R$ 20 e que a situação tá difícil. Quando vi pela barra de notificação, nem entrei na conversa e nem pretendo entrar. Não gosto de pensar coisas ruins da minha tia, apostas e etc. Mas se for pra ficar de 20 em 20, uma hora ela vai querer sabe lá quanto dinheiro. Sou babaca por não querer nem responder? Então, não, tu não é babaca. Em relação ao que tu tá falando, que tu não gosta de pensar coisas mais da tua tia, que é de apostas e tal, cara, no fundo não interessa. Se é por apostas, se é por X, Y, Z. Cara, se ela te empresta se tu empresta dinheiro pra ela, né? E ela simplesmente não devolve sem dizer nada, cara, não empresta mais dinheiro. A não ser que ela dê um bom motivo, que realmente tá passando dificuldades e tal, e tu pode ajudar. Cara, eu acho que deveria ajudar, sim. Mas claramente não é o caso aqui, entendeu? Primeiro, essa questão das apostas. Segundo, ela não devolve. E pelos vistos, pelo que eu entendi, ela não justifica. Pronto, eu acho que deveria cobrar os 20, entendeu? Deveria falar, se tu pagar... Pronto, eu não empresto mais enquanto tu não pagar o que tu já me deve. Ou algo assim do gênero, entendeu? Eu acho que é muito simples, eu acho que tu não tá sendo babaca, não. Nem perto do babaca. O título da próxima é: Sou babaca por priorizar quem eu realmente quero na minha formatura? Oi, pessoal. Então, daqui a poucos meses eu vou me formar. Vai ser uma formatura simples, só o evento mesmo, e tenho um número limitado de convites, porém muitas pessoas que gostariam de ir. Eu falei pra minha mãe que eu iria priorizar as pessoas mais importantes pra mim, e se eu tivesse que deixar de chamar o noivo dela pra chamar alguém que é realmente importante pra mim, que esteja lá, eu faria. Porque eu não tenho nada contra o noivo dela, mas não tem muito tempo que eu o conheço. E esse vai ser o meu dia, então quero que vá somente quem realmente me importa. Ela ficou irritada por isso. Disse que estou sendo egoísta e que deveria convidar ele sim. Eu estou sendo babaca ou estou certa? Cara, tu não tá sendo babaca não. Nem perto de babaca, nem perto disso. Simplesmente é engraçado que a tua mãe te chamou de egoísta, né? Mas quem tá sendo egoísta é ela. Porque, por exemplo, tu vai chamar o noivo ou namorado dela. E se tu chamar o namorado dela, tu não vai poder chamar outra pessoa que é muito mais importante pra ti. Então, cara, eu acho que deveria simplesmente chamar a pessoa que é importante pra ti e não chamar o namorado dela. Caso, né? Caso não haja espaço pra ele. Se houver espaço pra mais uma pessoa, eu diria que tu deveria chamar assim. Mas até aí, eu acho que tu tá no teu direito de não chamar se tu não quiser, entendeu? Cara, eu acho que a tua mãe é que tá fazendo como se fosse dela, um negócio que não é dela, entendeu?